Bom dia a todos. Bom dia a todos os excelentíssimos senhores vereadores. Bom dia a toda a plateia aqui presente. Quero agradecer aqui a presença do portal Interativa Web. Sejam todos bem-vindos. Pauta da primeira sessão extraordinária da 8ª reunião do 2º ano da 6ª legislatura, realizada aos 30 dias do mês de agosto de 2018. Câmara Municipal de Betânia do Piauí. Primeiro, chamada dos vereadores. Segundo, expediente. 2.1, leitura da ata anterior. Terceiro, ordem do dia. 3.1, discussão e votação do projeto de lei número 002 de 2018, de autoria da vereadora Auricélia Maria de Carvalho, que dispõe sobre uma emenda ao regimento interno da Câmara Municipal de Betânia do Piauí, que altera o texto do artigo 11. Betânia do Piauí, 30 de agosto de 2018. Auricélia Maria de Carvalho, presidente em exercício. Verificando o quórum suficiente, declaro aberta, sob a proteção de Deus, essa sessão. Farei a leitura do parecer. Matéria: projeto de lei número 2 de 2018, de 22 de agosto de 2018. Assunto: parecer de admissibilidade. Trata-se o presente projeto de lei de número 002, de 22 de agosto de 2018, que emenda ao regimento interno da Câmara Municipal de Betânia do Piauí, que altera o texto do artigo 11, que foi encaminhado a essa comissão para análise e parecer. O projeto de lei número 2, de 22 de agosto de 2018, de autoria do Legislativo Municipal, propõe alterar o texto do artigo 11 do Regimento Interno. Compete a esta Comissão de Constituição e Justiça se pronunciar quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade, técnica, legislativa e de mérito da proposição em foco. O projeto de lei em questão atende aos requisitos constitucionais formais para tramitação, cuidando de alteração no regimento interno da Câmara Municipal de Betânia do Piauí. Tema: afeto à competência legislativa privativa da Casa, nos termos da Constituição Federal vigente. Relatório: o projeto de lei em questão atende aos requisitos constitucionais formais para tramitação, cuidando de alteração no regimento interno da Câmara Municipal de Betânia do Piauí. Tem afeto à competência legislativa privativa da Casa, nos termos da Constituição Federal. O assunto tratado não está reservado à iniciativa legislativa privativa de nenhum outro agente político, revelando-se legítima, portanto, a autoria parlamentar da proposição. Quanto ao conteúdo, também não identificamos nenhuma incompatibilidade material entre as normas previstas no projeto e os princípios e regras que emanam do texto constitucional vigente. Não há contrariedade a princípios e dispositivos constitucionais nem legais, estando tal projeto de lei dentro da técnica legislativa. Parecer: diante do exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, conclui-se pela viabilidade técnica do projeto de lei número 2, de 22 de agosto de 2018. Em face de todas as considerações acima expostas, opino pela legalidade e pela constitucionalidade do presente projeto de lei número 2, de 22 de agosto de 2018. Nele, não encontrando qualquer vício referente à competência para legislar sobre a matéria, estando todo ele amparado pelas disposições normativas fixadas pelo artigo 30 da Constituição Federal de 88. Em substância, o projeto de lei não viola qualquer regra ou princípio fixado pela Constituição Federal de 88, devendo-se ainda constatar
que o mesmo busca conferir maior densidade político-normativa ao caput do artigo 1º da Constituição Federal de 88, princípio do Estado Democrático de Direito. Portanto, opina favorável à tramitação do projeto de lei em comento. Voto. Neste sentido, por tudo quanto exposto, opino pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 002, de 22 de agosto de 2018, que emenda ao regimento interno da Câmara Municipal de Betânia do Piauí, que altera o texto do artigo 11, pois obedece aos ditames da Constituição da República. É o nosso parecer favorável à apreciação do projeto de lei, seguindo para o plenário. Câmara Municipal de Betânia, Estado do Piauí, 30 de agosto de 2018. É de Carlos Coelho Rodrigues, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, André Rodrigues Pereira, relator da Constituição e Justiça, Francelândio Coelho de Macedo, membro da Constituição e Justiça. Vou ler agora a justificativa do projeto em questão. Justificativa. Trata-se o presente projeto de lei que emenda o regimento interno da Câmara Municipal de Betânia do Piauí, que altera o texto do artigo 11, atendendo aos requisitos constitucionais. Tema afeto à competência legislativa privativa da Casa, nos termos da Constituição Federal. O presente projeto tem como objetivo alterar o artigo 11 do Regimento Interno da Câmara de Betânia do Piauí. Trata-se de matéria que julgamos das mais importantes do nosso processo de escolha da mesa diretora. Entendo que seja necessária e de suma importância para a análise dos vereadores a alteração do artigo 11 do Regimento Interno da Câmara de Betânia do Piauí, de forma que possa realizar a contento seu trabalho e de acordo com o que espera a população, possibilitando maior transparência administrativa nos poderes municipais de Betânia do Piauí. Espero, pois, que esta propositura mereça a aprovação dos nobres pares, pelo que antecipo agradecimento. Ao ensejo, apresento meus protestos de respeito e consideração. Atenciosamente, Betânia do Piauí, em 30 de agosto de 2018, Auricélia Maria de Carvalho, presidente da Câmara de Vereadores de Betânia do Piauí. Leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 2 de 2018, de 22 de agosto de 2018. Emenda ao regimento interno da Câmara Municipal de Betânia do Piauí, que altera o texto do artigo 11. A Câmara Municipal de Betânia do Piauí, Estado do Piauí, através do seu presidente, apresenta o projeto de lei que faz emenda ao regimento interno em seu artigo 11, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Artigo 11. A eleição para a renovação da mesa da Casa Legislativa para o segundo biênio será realizada em qualquer das sessões ordinárias ou extraordinárias do segundo ano do primeiro biênio, sendo os eleitos empossados automaticamente em 1º de janeiro do ano seguinte. Parágrafo 1º. Em caso de não obtenção de maioria absoluta, de empate, proceder-se-á na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo anterior. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário. Betânia do Piauí, 22 de agosto de 2018, Auricélia Maria de Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Betânia do Piauí. Passamos agora à discussão acerca desse projeto. Como foi apresentado pela Câmara, na minha pessoa, como presidente, o que eu deixo para os nobres pares, os nobres excelentíssimos senhores vereadores, é que, na maioria das cidades do estado do Piauí, foi feito essa alteração ao regimento interno, né? E, observando o que foi feito nas outras cidades, vejo como uma forma boa para que o próximo presidente possa ter tempo em se organizar, em ir atrás do que necessita para desempenhar melhor o seu papel como presidente. A eleição sendo no primeiro biênio, no segundo ano do primeiro biênio, em qualquer uma das sessões ordinárias ou extraordinárias, fica aberto para que se possa fazer a eleição da mesa diretora e, no meu entender, isso é bom para que o próximo presidente tenha todo o tempo necessário para buscar o que se precisa antecipadamente. A gente sabe que no primeiro ano, na primeira legislatura, quando se passa o período eleitoral, é quase que impossível, não pode-se ver ainda essa possibilidade, mas é muito bom quando se tem tempo para preparar as coisas antecipadamente, quando o presidente tem o tempo dele se organizar. Porque quando assumir a Câmara de Vereadores, você tem a votação num dia e você automaticamente, no outro dia, você já vai assumir. Então, é uma correria muito grande para o presidente e que acarreta muitas obrigações para que sejam feitas em um curto espaço de tempo. Então, ao meu ver, eu apresentei essa emenda, que na realidade poderia ser também uma resolução, ao artigo 11 do regimento interno, para que os nobres colegas possam avaliar e, se acharem necessário, que votem a favor. Essas são as minhas palavras e desde já agradeço a cada um de vocês. E deixo o espaço aberto para que cada um possa também fazer a sua colocação em relação a essa emenda ao artigo 11. Bom dia, nobre presidente, aos demais vereadores e aos demais aqui presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, como a nobre presidente colocou, a situação do tempo que o novo presidente passaria a ter para que ele pudesse se organizar melhor. A princípio, isso é viável, levando em consideração que nós temos no primeiro ano de mandato, o presidente eleito, ele não vai ter essa mesma vantagem em relação a esse tempo. Em relação ao projeto, no meu voto no parecer como presidente da comissão, obviamente eu fiz a minha avaliação dentro dos critérios da constitucionalidade, Eu não vi nenhuma irregularidade em relação a isso, ao projeto de lei, ou seja, ele tem uma legalidade realmente dentro da Constituição, por isso da minha aprovação do parecer. Em relação à mudança ao projeto, eu quero que fique claro aqui que a minha posição ela não vai estar vinculada à questão da escolha do presidente, de quem vai ser presidente ou quem não vai ser presidente.
Que o meu voto não significa dizer que a minha posição em relação à emenda, ela vai ter uma ligação em relação à escolha da presidência. Até porque, diante das circunstâncias também, e diante do processo político em relação à minha pessoa, eu nunca cogitei, e nem em momento nenhum, a possibilidade de disputar ou vir e ter interesse pela presidência da Câmara. Por vários fatores aí, eu já fui presidente da Câmara, a nova vereadora está sendo presidente, e ela sabe que o fato de você estar na presidência não significa dizer que você, vamos dizer assim, vai ter privilégios que vai te deixar acomodado. Ao contrário, vai lhe trazer muitas dores de cabeça, ela sabe disso, das dificuldades que tem as limitações. Então, diante disso, do cenário político, eu não tenho nenhum interesse em disputar a presidência. Mas eu gostaria de dizer que, neste momento, para nós, vereadores, não é propício a mudança do regimento interno, né? Não é propício porque nós estamos vivenciando o período eleitoral. E esse período eleitoral, ele pode, na minha percepção como vereador, essas situações, elas mudarem em relação ao cenário. Então, por isso, eu entendo que esse momento não é um momento propício para que se faça essa mudança. Outro detalhe, quando se coloca dessa forma o regimento interno, se coloca que ele vai ter o segundo semestre para que ele possa, dentro de qualquer uma dessas sessões, ser feita a escolha, de repente nós poderemos ser pego de surpresa com uma formação de uma chapa, uma disputa de uma escolha de um presidente que a gente não tem nem conhecimento como vereador. Então, que ficasse, por exemplo, um período mais curto, para nós sabermos realmente o período que vai ser feita a escolha, qualquer um de nós teríamos muito mais condições para poder saber desse cenário. Então, hoje, quando eu coloquei a questão do cenário político que não seria favorável, eu estou colocando a minha posição em relação a isso, né? Não tenho nada contra a nenhum dos nobres candidatos, a vereadores que se disponham a ser candidato, não tenho nenhum problema em relação a nenhum, e é isso que eu estou colocando. Ou seja, a minha posição em relação ao parecer, ela não vai ter nenhum vínculo em relação à minha decisão, em relação à escolha do presidente, da minha votação em relação ao presidente. Agora, nesse momento, eu não acho viável a aprovação da emenda em relação à mudança do regimento interno, exatamente por conta disso. Vai ficar, ao meu ver, uma coisa muito solta. De repente, nós podemos chegar aqui hoje, está sendo feita a escolha do presidente da Câmara, o novo presidente, a mesma vantagem que você vai ter em relação à questão do novo presidente ter esse tempo para poder se organizar, nós, como vereador, não vamos ter, talvez, o tempo de analisar para poder votar e escolher o novo presidente. Então, por isso, da minha posição em relação ao projeto. Que fique claro, viu, nova vereadora, Auricélia, que a minha posição, ela não tem nenhum vínculo em relação à questão pessoal nossa. O que tem em relação ao meu posicionamento é exatamente por conta do cenário, que eu não vejo propício a isso, e nós ficarmos muito à mercê de uma informação mais próxima, para que a gente, de repente, alguém tem um interesse em ser presidente, e aí não vai ter tempo de se articular, porque, nesse caso, a mesa diretora ela vai decidir, por exemplo, dentro de um prazo de 30 dias aí no máximo, a sessão vai ser hoje. Então, o regimento interno nos permite fazer a escolha do novo presidente hoje. E aí, nesse momento, por isso que eu não acho a viabilidade da aprovação. Respeito a opinião dos demais colegas, da própria vereadora, esse é o meu entendimento, eu sei que ela tem um entendimento dela, tem um pensamento dela, e eu respeito o pensamento dela e gostaria que o meu entendimento também fosse respeitado. Então, o meu muito obrigado pela oportunidade e dizer da minha defesa em relação ao meu voto, que era essa. Obrigado, vereador. Bom dia, senhora presidente, no qual eu saúdo os demais vereadores, a todos os que prestigiam essa sessão extraordinária. Analisando a situação que o nobre colega de Carlos colocou, eu também fiz aqui algumas que diz respeito ao tocante a essa emenda legislativa. Primeira coisa que eu analisei foi que o parecer que nós assinamos,
ele condiz com a realidade dos fatos, porque o parecer ele trata apenas de dar conhecimento técnico à premissa que vai ser colocada, a emenda que vai ser colocada para votação. E isso não significa dizer que a assinatura ou não de um parecer ele vai interferir na hora de votar numa emenda, num projeto que quer que seja, porque nós temos a obrigação, como fazer parte da Constituição e Justiça, de analisar o texto em si. Então, o texto, ele se enquadra dentro dos critérios do que manda a Constituição, ou seja, ele tem todo um aparato técnico para ser votado. Agora, que na hora da votação, isso vai de cada vereador a... Então, o que efetiva de fato a aprovação de uma emenda parlamentar ou de um projeto não é a assinatura do parecer, e sim a votação. Outra coisa também que eu queria ponderar aqui com relação ao projeto é porque, a meu ver, é claro que eu tenho o entendimento dos demais vereadores e eu sempre vou defender essa questão de qualquer pessoa discordar do vereador ou de qualquer outro parlamentar aqui desta casa, né? Que nem dizia o filósofo Voltaire, ele dizia: defenderei sempre o direito de qualquer pessoa discordar de mim. Então, o que eu falo aqui não é uma verdade absoluta, todos têm o direito de concordar ou discordar dentro de uma legalidade, né? E aí, observando a questão de legalidade, eu vi aqui que o projeto ele seria inconstitucional se ele ferisse o direito de qualquer dos parlamentares que aqui estão presentes de pleitear uma candidatura à presidência da Câmara, né? Então, isso ficou bem claro, porque na matéria, eu até faço questão de ler, a matéria original seria o seguinte: no artigo 11 da Constituição, sem emenda, a eleição para a renovação da mesa realizar-se no dia 31 de dezembro em eleição secreta, considerando-se automaticamente empossados os eleitos. Ou seja, concordo com a presidente dessa questão do tempo, porque o presidente ele seria eleito 31 de dezembro e já tomaria posse do seu cargo no dia 1º de janeiro, ou seja, ele não teria nem 24 horas para se organizar em termos jurídicos, né? Então, assim, essa questão eu concordo com a presidente da organização, na verdade, desse fato não ter tempo. A outra questão que eu quero deixar aqui claro é que a nova emenda com o novo texto, ela não diz que a votação pode dias em dia ele deixa aberto. Então, isso vai de um consenso da mesa diretora de fazer essa indicação e também de informar os demais legisladores desta casa. Então, isso não quer dizer que está alterando o texto, que pode até ser 31 de dezembro. Isso vai depender do que a mesa diretora, a presidente, ela determinar e fazer essa convocação. Então, minhas falas seria que o projeto ele está dentro da legalidade porque o principal, que é o essencial dele, ele não fere o direito de qualquer um de nós aqui presentes de pleitear uma presidência, né? Então, eram essas minhas palavras, mas que isso que eu falei também não seja de estímulo para que a pessoa vote a favor, não, isso vai depender do entendimento de cada um. Então, muito obrigado, e eram essas minhas palavras. Mais alguma colocação? Só quero lembrar que a última emenda que foi feita ao regimento interno, a eleição para a renovação da mesa diretora, é do dia 10 de novembro a 31 de dezembro. Então, já tem também um período, não é? E também não é definido, não é? Mas a gente sabe que quando se convoca para ter a sessão, a gente tem os dias, não é? Então, para a sessão extraordinária tem 5 dias para que você comunique aos vereadores, não é? Para que saibam, tomem conhecimento do que vai acontecer na sessão. E na sessão ordinária temos 48 horas a apresentação da pauta e quando fosse ter a eleição, não vai ser diferente dos outros momentos que a gente já tem. Como já está a última emenda, que é de 10 de novembro a 31 de dezembro. Também não tem uma data pré-fixada, é em aberto. É a mesma coisa, não é? Mesmo você é constitucional, é legal, é apenas uma forma da gente ter mais tempo e
eleitoral, eu acho que não tem nenhum problema, porque até mesmo porque é mais complicado quando a gente está na campanha para prefeito, para vereador. Nós estamos passando pelo período eleitoral para governador, para presidente. Mas esse período de novembro, de 10 de novembro a 31, eu ainda acho muito curto. Então, ficando aberto, todo mundo tem seu tempo, pode se articular, e é o direito aberto a cada um apresentar a sua composição, né, da sua chapa. Então, eu não vejo problema nenhum quanto a isso, mas é a minha simples opinião, né? Então, como a gente já discutiu, ainda pergunto tem mais alguém que deseja falar alguma coisa em relação? Então, a gente vai passar para a votação dessa emenda ao artigo 11 do Regimento Interno da Câmara. Projeto de lei, emenda ao Regimento Interno número 2, de 2018. Como vota o vereador Wilson? Voto sim. Como vota o vereador Edivaldo? Voto sim. Como vota a vereadora Elisete? Voto sim. Como vota o vereador André? Voto sim. Como vota o vereador Ed Carlos? Como falei, é uma matéria que não vai alterar em relação a nenhum princípio da Câmara e que, de fato, a minha posição em relação a isso, eu acho que não seria viável, então o meu voto é não. Como vota o vereador Francelândio? Como vota o vereador Orlando? Como vota o vereador Maurício? Que nem eu falei, o meu voto, quando eu é dentro da Constituição, é dentro da normalidade da lei, mas que a minha preocupação e minhas colocações diante do meu voto é saber que está sendo esse momento escolhido para isso. Então, o meu voto é não, por minha justificativa ser isso. Tivemos 6 votos a favor e 2 votos contrários. Nessa primeira votação, o projeto foi aprovado, com 6 votos. Agradeço aos nobres vereadores e convido para participarmos amanhã da segunda votação do projeto. Não havendo mais nada a ser discutido, agradeço a presença de todos e convido a participarem amanhã da sessão extraordinária. Muito obrigado. Declaro encerrada essa sessão. Bom dia a todos os excelentíssimos senhores vereadores aqui presentes. Bom dia à plateia presente. Desde já agradeço a presença de todos e convido para participar das demais sessões. Vamos dar início aqui. Pauta da segunda sessão extraordinária da 8ª reunião do 2º ano da 6ª legislatura, realizada aos 31 dias do mês de agosto de 2018. Câmara Municipal de Betânia do Piauí. Primeiro, chamada dos vereadores, segundo o expediente. 2.1, leitura da ata anterior.
Terceiro, ordem do dia. 3.1, discussão e votação do projeto de lei número 002, de 2018, de autoria da vereadora Auricélia Maria de Carvalho, que dispõe sobre uma emenda ao regimento interno da Câmara Municipal de Betânia do Piauí, que altera o texto do artigo 11. Betânia do Piauí, 31 de agosto de 2018. Auricélia Maria de Carvalho, presidente em exercício. Verificando o quórum suficiente, declaro aberta, sob a proteção de Deus, essa sessão. Passamos agora para a ordem do dia. Discussão e votação, segunda votação do projeto de lei número 002/2018, de autoria da vereadora Auricélia, que dispõe sobre uma emenda ao regimento interno da Câmara Municipal de Betânia do Piauí, que altera o texto do artigo 11, em que fica aberta a eleição da mesa diretora para que seja feito no segundo ano do primeiro biênio, em qualquer uma das sessões ordinárias ou extraordinárias. A gente já discutiu sobre o projeto ontem, mas se tiver alguém que deseja falar mais alguma coisa, o microfone está à disposição, pode ficar à vontade. Então, vamos à votação. Como vota o vereador Wilson? Como vota o vereador Edivaldo? Como vota a vereadora Elisete? Como vota o vereador André? Sim. Como vota o vereador Ed Carlos? Não. Como vota o vereador Francelândia? Como vota o vereador Orlando? Como vota o vereador Maurício? Então, da mesma forma que ontem, 6 votos a favor, 2 votos contra. O projeto foi aprovado, com 6 votos a favor e 2 contra. Então, hoje é a segunda votação. O projeto de lei número 002 de 2018 foi aprovado com 6 votos. Agradeço a presença de todos os excelentíssimos senhores vereadores, aos demais presentes, e convido para participar das demais sessões. E, não havendo mais nada a ser discutido nessa sessão de hoje, declaro encerrada a sessão.